E aí, tudo bem? Sabe aquela sensação de estar completamente mergulhado numa atividade que o tempo parece que some e tudo simplesmente flui, sem esforço? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa filosofia milenar que busca transformar exatamente esse estado raro em um modo de vida, o taoísmo e a sua arte do fluxo sem esforço. A gente já começa com essa citação do Tao Te Ching que, olha, já prepara o terreno para a natureza profunda do que a gente vai explorar. Ela basicamente nos diz que o verdadeiro caminho não se explica com palavras, se vive. É um convite para a gente sentir, sabe? Mais do que só tentar entender com a cabeça. E para a gente começar a sentir essa ideia, vamos usar uma porta de entrada que talvez seja bem familiar para todo mundo: o conceito de estado de fluxo. Pensa só nos grandes mestres de suas artes. Um músico de jazz improvisando, um atleta no auge da performance. Eles parecem agir sem pensar, com uma perfeição que é supernatural. E olha, essa conexão entre o sábio antigo e o artista moderno não é mera coincidência, não. Os dois estão acessando o mesmíssimo estado de ser. Na psicologia, o estado de fluxo é definido como aquele momento mágico de imersão total. É quando a dançarina se torna a própria dança ou o músico vira a própria música. A autoconsciência desaparece e a ação, ela simplesmente flui. Nada é forçado. Tudo acontece. Pois é, essa pergunta nos leva direto para o coração do nosso papo. E se essa experiência de fluxo total não fosse só um momento raro, mas um jeito de viver? É exatamente essa a proposta do taoísmo. Bom, para viver nesse estado de fluxo, o taoísmo nos apresenta a sua fonte, o conceito fundamental de onde tudo vem, o próprio Tao. E aqui tem um ponto super importante. O Tao não é um deus, tá? Não é uma divindade. É a realidade fundamental, a inteligência natural do universo. Pensa no movimento dos planetas, nos ciclos da natureza. Isso é o Tao em ação. É um caminho que precisa ser sentido, vivenciado, e não só definido em palavras. Essa citação mostra a humildade gigantesca da filosofia taoísta. O próprio Lao Tzu admite que não sabe o nome verdadeiro desse princípio supremo. O nome Tao é só uma etiqueta, um jeito de apontar para algo que as palavras nunca vão conseguir capturar por completo. Beleza, mas como é que esse Tao, que nem dá para nomear direito, se manifesta no nosso mundo? Através de uma dança dinâmica de forças que se complementam. Todo mundo conhece esse símbolo, né? O Yin e Yang. Mas o ponto-chave que muita gente erra é esse aqui. Isso não é uma luta do bem contra o mal. Yin e Yang são opostos que dependem um do outro. Escuridão e luz, quietude e ação, o feminino e o masculino. Um não existe sem o outro, e é no equilíbrio perfeito entre eles que o universo funciona. E o mais incrível é que, a partir dessa dualidade super simples, toda a complexidade da existência aparece. Os trigramas do I Ching, por exemplo, que representam todas as situações possíveis da vida, nascem dessa interação primária. É a simplicidade gerando o infinito. Genial. Ok, então a gente já entendeu o princípio, o Tao e a sua dança, o Yin e Yang. Agora falta falar da matéria-prima, da energia vital que permeia tudo isso. Pode parecer uma pergunta meio maluca, eu sei, mas a resposta nos dá uma analogia perfeita para um conceito de, à primeira vista, pode parecer bem abstrato. Exato. A força de Star Wars é, sem brincadeira, talvez a melhor introdução que a cultura ocidental tem ao conceito de Ki. Como diz o mestre Yoda, é uma energia que a vida cria, que nos cerca e nos une. Essa percepção de uma força vital que conecta tudo é a pura essência do Ki. Então, formalmente, o Ki é isso. Mas para ficar mais palpável, pensa assim. É a energia que impulsiona o fluxo do sangue, a força na nossa respiração, a vitalidade nos alimentos que a gente come. É a base de tudo, o que conecta o material e o imaterial. E o próprio ideograma chinês para Qi já nos dá uma dica fantástica. Ele combina o caractere para vapor ou fluxo com o caractere para arroz. Isso nos mostra que o Qi é entendido como algo tão sutil e etéreo quanto o vapor e ao mesmo tempo tão denso e material quanto o arroz. É energia em todas as suas formas. Certo, entendemos o princípio Tao, sua dança Yin e Yang e sua energia Qi. Mas e daí? Como isso se traduz na prática? Como a gente vive de acordo com essa sabedoria toda? A resposta está em um dos conceitos mais bonitos do taoísmo, o Wu Wei. O Wu Wei é a arte de agir com intuição e naturalidade.
E atenção, isso não significa passividade, não é preguiça, muito pelo contrário. É uma ação super eficaz, porque não desperdiça energia lutando contra a correnteza. Imagina um projeto no trabalho que dá de cara com um obstáculo. Lutar contra a correnteza seria forçar a solução original, gerando estresse. Praticar o Wu Wei seria pausar, observar a nova situação e adaptar o plano, usando o obstáculo como uma oportunidade. É a diferença entre remar contra a maré e ajustar as velas para usar o vento a seu favor. E a principal metáfora taoísta para o Wu Wei é a água. A água não resiste, ela contorna os obstáculos. Ela se adapta a qualquer recipiente. É suave, mas a sua persistência pode desgastar a rocha mais dura. Ela sempre busca o caminho de menor resistência e é por isso que ela é tão poderosa. Essa citação resume perfeitamente a filosofia do Wu Wei. O fraco vence o forte, o suave supera o duro. Mostra que qualidades como flexibilidade, paciência e adaptabilidade podem, no fim das contas, superar a rigidez e a força bruta. É um convite para a gente parar de forçar e começar a fluir. E aí a gente chega nesta reflexão final. A filosofia mostra o caminho, mas a jornada é pessoal. Como é que podemos, nas nossas vidas, incorporar a força suave da água, parando de lutar contra a correnteza e começando a agir em harmonia com o fluxo? A resposta, assim como o próprio Tao, talvez não seja encontrada no pensamento, mas no sentir.